Boa tarde, está começando o programa O Missionário, hoje de uma forma diferente. Pastor João Ferreira, hoje nós estamos aqui em Barcarena, viemos fazer uma visita aqui no Barco da Bíblia, esse barco que é uma bênção, que leva a palavra de Deus aos corações. Boa tarde, Pastor João. Boa tarde, Edilson Ferraço, missionário. Boa tarde, cidade de Abaetetuba. O programa O Missionário está aqui no Complexo Comercial de Barcarena, cidade circunvizinha de Abaetetuba. E nós vamos fazer um trabalho hoje de excelência, um trabalho tão lindo. É isso, Ferraço? É verdade, pastor. Está aqui nos fundos o Barco da Bíblia, esse barco que é uma bênção, e nós fomos convidados, recebemos a mensagem lá no nosso programa. E como sempre, a gente sai dos nossos estúdios para fazer essas visitas maravilhosas. E hoje não é diferente. Agora há pouco nós estivemos com o nosso irmão Ferrão Júnior, um homem de Deus, que nos recebeu, pastor, muito bem. A nossa alegria, pastor João, nossa gratidão a Deus por tanta coisa boa que nós vimos nesse barco. E falar no nosso pastor evangelista Ferrão, que é um dos diretores. Verdade, é o coordenador do barco Sociedade Bíblica do Brasil, que você viu aí no programa, o Márcio Costa, do Alerta Abaeté, falando também sobre esse momento tão lindo. E nós queremos, se nos permitir, que para o ano estarão em Abaetetuba, né? Sim, com mas certeza. Aí já tem visitado algumas cidades. É verdade, eles já estiveram recente agora nos estados vizinhos, Amapá, também no Amazonas, e agora estão aqui no nosso estado fazendo esse trabalho maravilhoso. A gente quer agradecer, pastor João, nosso Deus, pela vida do nosso diretor, e com muito carinho nos trouxe aqui, para a gente passar este dia abençoado aqui no Barco da Bíblia. E também o nosso câmera, mestre, nosso irmão Ney, que sempre, está conosco nessas missões maravilhosas. Coordenação do nosso diretor, Márcio Costa, que também nos acompanha nesse trabalho. Verdade. E dizer que, segundo aí a palavra da nossa coordenação do Barco Sociedade Bíblica do Brasil, muito bem recebido em Barcarena, um povo Barcarena, um povo educado, um povo que se volta não somente para a vida familiar, a vida material estudantil, também como sua vida espiritual. É verdade, pastor. Inclusive a gente quer agradecer, foi o pedido do nosso irmão Ferrão Júnior, que a gente agradeça aqui, pastor, o governo municipal, que com muito carinho cedeu o espaço, deu todo o suporte para que o barco encostasse e dessa forma, pastor, o barco bem ancorado possa atender a comunidade barcarenense. E falar de comunidade, estão recebendo os estudantes das escolas, professores, diretores. Sim, verdade. Então isso é muito importante, porque o trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil não visa somente algumas áreas, mas todas as áreas, Evangelização, visitas, não é isso? Aconselhamentos familiares para casais. Então, está de parabéns esse trabalho tão lindo da Sociedade Bíblica do Brasil. Pastor João, começamos o programa hoje de uma forma diferente. Como você acabou de assistir, nós estávamos lá em Barcarena, pastor, numa visita ao Barco da Bíblia, uma visita maravilhosa. E nessa tarde você vai acompanhar aqui no programa O Missionário. Vamos adentrar o barco, vamos mostrar a você uma placa dizendo, que nós somos gratos a Deus pelo país lá, o Canadá, que doou esse barco para a SBB, a sociedade americana que sempre ajuda na divulgação da palavra de Deus. E também, pastor João, vamos conhecer o Museu da Bíblia, que é uma bênção. Pastor, o programa hoje imperdível. É verdade, o Barco da Sociedade Bíblica do Brasil, quase 35 anos divulgando a palavra de Deus, e não é somente um trabalho de vender Bíblia, mas é de
educar. Por exemplo, em Barcarena tem o trabalho nas escolas, não foi? É verdade. Distribuições de exemplares da Bíblia Sagrada. Então, não deixa de ser um trabalho missionário. E tivemos ali com aquela linda tripulação, com a direção ali da Sociedade Bíblica do Brasil, em Barcarena, naquele navio tão maravilhoso. É verdade, pastor. A gente já aproveita aqui para abraçar toda essa equipe maravilhosa do Barco da Bíblia, na pessoa do Júnior Ferrão. A gente manda aqui um abração a todas essas famílias maravilhosas que estão acompanhando, pastor, o programa O Missionário. Nós agradecemos pela audiência e o nosso diretor, pastor, sinalizando que já podemos chamar a primeira reportagem. Eu queria, pastor, que o senhor convidasse o nosso telespectador para assistir nessa tarde essa reportagem maravilhosa. A primeira parte, pastor. É isso aqui, a prova de que a igreja está em todos os quadrantes, não é isso? Amém. Na área marítima, levando a boa palavra de Deus. E você vai acompanhar essa linda reportagem também com essas lindas imagens. Estamos no porto da cidade de Barcarena, onde está ancorado o Barco da Bíblia, pertencente à Sociedade Bíblica do Brasil. E hoje você vai conhecer como é dentro deste barco, inclusive também um espaço extraordinário, o Museu da Bíblia. Vem com a gente! Somos recepcionados pelo evangelista Serrão Júnior, coordenador da embarcação. Na entrada do barco, a gente já vê uma placa dourada que diz assim: a Sociedade Bíblica do Brasil agradece à Sociedade Bíblica do Canadá a doação deste barco e à Sociedade Bíblica Americana pela sua ajuda na distribuição da Bíblia na Amazônia. Belém, Pará, 24 de março de 1992. São mais de 3 décadas e um presente canadense ao povo brasileiro, por que não dizer a Amazônia. Eu converso agora com o Júnior Ferrão, coordenador deste barco. Júnior, boa tarde. Qual é a maior missão deste barco? Qual é o objetivo? Boa tarde, obrigado pela sua visita. A principal missão da Sociedade Bíblica do Brasil é levar esta palavra preciosa que transforma a vida a todos no valor acessível que você vem adquiri-la. Essa é a missão da SBB e temos tido muitos testemunhos. São 2 meses que passamos visitando várias localidades. No primeiro semestre fazemos Pará e Amapá. No segundo, Pará, Itaituba e o Amazonas, mais distante, mas temos tido resultados maravilhosos, testemunhos de pessoas transformadas, porque esta palavra tem um poder transformador de mudar a minha e a sua vida. Estaremos aqui até o dia 6. E olha só, daqui a pouquinho eu vou voltar só que de uma parte aqui do barco que vai trazer algo maravilhoso para o seu coração. Você que ainda não teve acesso em lugares de exposições, tá? A questão bíblica, a gente vai te levar no local que é o Museu da Bíblia e você vai conhecer tanta coisa maravilhosa. Daqui a pouco. Como você viu nessa reportagem, nessa primeira parte, esse barco que é uma bênção, porque leva a palavra de Deus aos corações. Pastor João Ferreira, essa é a missão da igreja, também levar a palavra de Deus. E nós fomos lá nesse barco, tivemos a honra, pastor, de ser recebido pelo coordenador, nosso irmão Júnior Ferrão, que está acompanhando o programa O Missionário. Pastor, e tem muito mais coisas boas nessa tarde, porque agora vamos com certeza falar do Museu da Bíblia, pastor. É verdade, desde Macapá, toda essa zona aí do Marajó, um trabalho marítimo, visita aos vilarejos, às cidades, aos municípios, e adentrando que o estado do Pará, indo até Barcarena. E dizer também que a Baitetuba já receberam esse barco muitas vezes, E creio que para o ano, se Deus permitir, estará na rota do barco da Sociedade Bíblica do Brasil. Amém, pastor João. Então, sem perca de tempo, nós convidamos você
para a segunda parte dessa reportagem. Nós vamos conhecer junto aqui o Museu da Bíblia, um espaço maravilhoso, e o programa O Missionário tem esse compromisso de levar a você e a sua família um conteúdo de excelência. Vamos assistir juntos? Neste lado do barco, algo também muito espetacular, o Museu da Bíblia. Vem comigo que eu vou te mostrar algo maravilhoso. Estas réplicas de lamparinas dos tempos de Jesus carregam no seu interior essências como aloés, nardo, mirra, rosa de Saron, cálamo. Nós temos a essência de canela, nós temos mirra, cássia, muita coisa bacana. Mas do outro lado, algo que nos chama muito a atenção, mostra aqui, Ney, uma representação das tábuas da lei com os 10 mandamentos, um pergaminho, que é uma pele preparada para receber a escrita. Também no museu se encontra um códex, uma espécie de livro costurado à mão. Nós temos aqui também o papiro, que você pode acompanhar aqui, olha, o papiro com fibras vegetais trançadas e prensadas. O evangelista Júnior dá mais detalhes. Aqui você vai conhecer os elementos. Imagina, você vai poder conhecer o Novo Testamento, a base, a prova d'água, conhecer o Procrime. O que vem ser o Procrime? O que ele oferece para você, para a nossa comunidade de ribeirinhos? A Bíblia em braille. E como ele acabou de citar com você, as essências de Israel. Você conhece a mirra, quer conhecer o cálamo? Venha conhecer. Nós temos um monitor no Museu da Bíblia que vai apresentar cada momento, cada elemento para você. Aqui você que tem escola, professora, traga os alunos, igreja, família. Venha conhecer esse espaço cultural, o Museu da Bíblia no Barco da Bíblia. Pastor João Ferreira e Edilson Ferraço também visitaram o Barco da Bíblia. Os dois já estiveram no Egito, em Israel, na França, e já estiveram inclusive nos museus desses países, tiveram acesso a esses elementos. E vir aqui é relembrar, né, Pastor João, essa viagem e falar da importância deste barco para o povo no Brasil inteiro. O Barco da Bíblia é um tesouro em mar, mas que não deixa de alcançar o povo ribeirinho, as ilhas. Nós temos aqui mensagens tão lindas, Bíblias em braille, nós temos Bíblias aqui em linguagem tupi-guarani, enfim. É algo assim tão maravilhoso, esse suporte tão grande da Sociedade Bíblica do Brasil nesse trabalhar em divulgar a palavra de Deus. Meus parabéns à SBB, meus parabéns a todos os irmãos tripulantes, marujos e apóstolos que fazem o Barco da Bíblia. E também a Baitetuba já foi muitas vezes presenteada com a presença desses ilustres irmãos levando a palavra de Deus. Que legal, muito bacana. Edilson, você recentemente esteve em Israel, voltou a Israel, a Terra Santa, esteve na França, esteve em museus da França, de Israel, já esteve no Egito como o pastor João. Então a gente sabe que é um momento assim, muito lindo, ímpar para o nosso povo, não somente ribeirinho, mas o povo onde tem a visita do Barco da Bíblia. É verdade, Márcio. A gente pode ver de perto a graça de Deus, a graça do nosso Pai eterno. E a gente agradece a Ele por esse projeto lindo, maravilhoso, Barco Luz na Amazônia, onde esses guerreiros, eles deixam a família e eles embarcam nesse navio maravilhoso e saem para levar a palavra de Deus, para que se cumpra o que disse Jesus: ide por todo mundo e levem, falem, divulgue o Evangelho. E aqui está a prova da bondade de Deus, da graça de Deus, e o nosso estado do Pará abençoado através da palavra do nosso Deus. Eu estava ali com o pastor João olhando, né, ali rosa de Saron, mirra, que coisa maravilhosa. Isso é fantástico. Parabéns, e que o nosso Jesus continue dando graça a essa família SBB para continuar levando as boas novas do Senhor. No estado do Amapá, esse barco já é patrimônio imaterial. Que bom seria se os demais estados da nossa federação adotassem isso, porque está levando paz, esperança, levando transformação. Se colocar qualquer livro dentro de uma casa penitenciária, no final da leitura, aquela pessoa que o leu vai ter um conhecimento maior.
Mas se botar uma Bíblia no final da leitura, essa pessoa terá com certeza a sua vida transformada. Então um abraço, e você que nos acompanha no Brasil inteiro, quando chegar o barco da Bíblia aí, abre espaço, porque não está chegando só um barco, está chegando a esperança para um povo, e nós precisamos da palavra que cura, que liberta e que salva. Venha visitar o Barco da Bíblia, o Museu da Bíblia, todos os dias, de 8 da manhã até às 8 da noite, às 20 horas. Não fechamos para o almoço. Venha, traga sua família, a sua escola para o Museu da Bíblia. Venha visitar o espaço cultural nosso, que é muito precioso, rico e cultural. Você que é acadêmico, tem curiosidade de aprender a palavra, nós temos um material acadêmico riquíssimo para você. Venha conhecer. Você também que é católico, nós temos o método Léxico Divino. Venha conhecer o Barco da Bíblia, você vai conhecer nosso acervo, material infantil, material para pintura e o nosso Museu da Bíblia, que é um espaço maravilhoso cultural. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Depois de cerca de 2 meses de evangelização por todo o Pará, o Barco Luz da Amazônia encerrou a sua atividade desta temporada nesta quinta-feira, 6 de junho. Mas dentro de poucos dias voltará a sua obra missionária de evangelização. Eu tenho vida de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede alma. Como você viu, essa reportagem linda, maravilhosa, nós aqui da família O Missionário, sempre nós vamos em busca de bons conteúdos para abençoar sempre a sua casa, a sua família, o seu coração. Pastor João, eles não medem esforços, para divulgar a palavra de Deus, e isso é maravilhoso, Pastor João. É uma equipe de irmãos em Cristo do estado do Pará, né? Essa tripulação unida tão maravilhosa. Agradecemos muito pela boa recepção que nós tivemos ali ao lado dos nossos irmãos. Amém, pastor. E mais uma vez nós agradecemos ao nosso diretor que esteve conosco, nosso cinegrafista, nosso irmão Ney Menezes. Agradecemos todo o apoio que nós tivemos para fazer essa reportagem. Nossa gratidão a Deus por toda a equipe, o missionário que esteve lá dando esse apoio maravilhoso. E também, pastor João, agradecemos a Deus pelo país, lá pelo Canadá, que foi o país que doou, que ofertou esse barco maravilhoso para fazer esse trabalho lindo. Louvado seja Deus, pastor João. É a unidade do povo de Deus, né? E aqui eu quero aproveitar e agradecer pelo presente. Eu ganhei ali uma Bíblia. Foi, mestre? Foi, mestre. Amém. Foi a sua pessoa aí, juntamente com toda a liderança aqui do nosso programa. Amém. O Missionário, um lindo exemplar, palavra de Deus. Amém. Porque foi seu aniversário, pastor, na quarta-feira. Dia 5 foi o aniversário do nosso pastor João Ferreira. Parabéns, viu, pastor? Alô? 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 Nós queremos mandar um abraço do programa aí para o povo do balneário Tiapaca, no Castanhal 2. É o nosso querido Vaqueiro e sua esposa Jodete. Também Amém. O Francisco Rego, aí do Campo da Aviação. Eles assistem o programa O Missionário, assiste aí o Márcio Costa, no Alerta Abaeté. E também fã de carteirinha do programa Louvor Saudades. É parente do irmão Dedé de Jesus, né? Só nossos ouvintes lá do programa Louvor Saudade, na madrugada. É uma benção. Mais abraços, pastor. Também tem o aniversário da Késia, filha aí do irmão Miguel, da irmã Vera, cujo irmão é o nosso baterista, o Lucas. Também o aniversário do irmão Rogério, é o nosso obreiro lá da IBNA, lá de Francilândia. Deus abençoe você, Rogério, Deus abençoe você também aí, Késia. Também aniversário do pastor João, essa pessoa aqui que vos fala. Gratidão ao Senhor nosso Deus. Também, pastor, quem assiste o programa O Missionário é o nosso irmão, para os íntimos, conhecido como Lica, lá da Cristal Boxe. A gente manda um abraço para esse grande homem de Deus, para ele, para sua esposa, para toda a sua família, e obrigado pela audiência.
Olá, boa tarde. Chegamos ao momento da ministração da Palavra de Deus. E aproveitando aqui também para prestar a minha homenagem ao pastor João Ferreira da Costa, meu irmão biológico, meu irmão de sangue, meu irmão em Cristo, meu pastor. Um abraço, Deus abençoe você, pastor João. Que todas as bênçãos do céu sejam sobre a sua vida. É um prazer, uma honra ser seu irmão, ser seu amigo. É um prazer poder estar hoje aqui para lhe prestar e render essa significativa e bem merecida homenagem. Mas aproveitar aqui antes da ministração da Palavra de Deus para mandar aqui uns abraços. Abraços ao Neco Correia, pai do Manuelzinho, do irmão Manuelzinho, lá na rua Santos Dumont. Seu Neco Correia, um abraço aí, você que assiste todos os sábados o programa O Missionário. Abraçando também o Samuel, lá pela Rua das Árvores, né? Aquela criança abençoada que todos os sábados abraça a televisão, abraçando assim o programa O Missionário. Abraço a toda a família IBNF, Igreja Batista Nova Filadélfia. Abraço a minha esposa Lena e a minha filha Susan Damares. Abraços a todos aqueles que assistem e sempre estão conosco no programa O Missionário. Mas, para a meditação desta tarde ou desse início de tarde, eu gostaria de trazer para nós aqui o que está escrito em Atos dos Apóstolos, o capítulo 23 e o verso 11. Atos 23, 11 traz uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento. Está escrito assim: naquela noite ou na noite posterior, o Senhor apareceu a Paulo, pondo-se ao lado dele e disse: tenha ânimo, Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Queria falar um pouco aqui sobre a verdadeira fonte da vida. Todos nós precisamos de uma fonte, mas a fonte que você tem bebido, a fonte que você tem buscado vida e prazer, tem sido uma fonte que tem concebido a você uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida que você tem almejado, mas talvez não tenha encontrado. A fonte verdadeira da vida é o Senhor Jesus Cristo. No livro do profeta Jeremias, o capítulo 2 e o verso 13, Deus ele faz duas acusações ao seu povo. Deus diz assim: olha, o meu povo, ele cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte da água da vida, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. O homem faz as suas fontes para tentar reter aquilo que vai lhe sustentar a vida. Mas essas fontes, elas são fontes falíveis, elas são fontes que se racham, mas a verdadeira fonte, Deus, o Senhor Jesus, é uma fonte infalível. Mas analisando o texto de Atos 23, 11, em primeiro lugar, o Senhor apareceu para Paulo como uma fonte de alívio em uma noite tenebrosa. Paulo estava ali, dentro de uma fortaleza, detido, sobre medida protetiva, porque lá fora, dezenas de pessoas haviam feito um pacto de que não comeriam e nem beberiam nada, sem que antes matassem o apóstolo Paulo. E Paulo estava ali, naquela noite, uma noite tenebrosa, e Paulo sabia que aqueles homens que haviam prometido matá-lo eram homens que levavam a cabo aquilo que intentavam. O próprio Paulo já havia feito parte, já havia estado com aquela turma. E Paulo também já tinha participado de alguns assassinatos. E Paulo sabia, se eles prometeram, eles vão levar a cabo aquilo que eles se dispuserem a fazer. Então o Senhor aparece para Paulo naquela noite, em que Paulo provavelmente estava pensativo, preocupado, ou até
temeroso com a sua própria vida. Sim, porque por mais que o homem tema a Deus, por mais que o homem seja um homem temente ao Senhor, ele teme pela sua vida, porque o homem não quer a morte, pois a morte é uma inimiga. Então Paulo estava ali, e a Bíblia diz, naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo. Foi naquela noite seguinte a tudo o que Paulo havia sofrido. Ele havia passado por dificuldades dentro da reunião que teve com os líderes judaicos, a ponto de que a guarda romana levou Paulo preso para que Paulo não fosse morto. Mas veja que Deus não permitiu que Paulo tivesse uma noite do Salmo 30 e o verso 5, que diz, o choro pode durar uma noite. Deus deu para Paulo a noite do Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, porque tu, Senhor, me fazes repousar, viver em segurança. Então Deus é aquela fonte que por mais que você esteja passando por dificuldades, o Senhor aparece para lhe dar conforto, consolo e fazer com que a sua noite não seja a noite do Salmo 30, verso 5, mas a noite do Salmo 4 e o versículo de número 8. Mas diz mais ainda, o Senhor não apenas se mostrou uma fonte de alívio em uma noite tenebrosa, o Senhor se mostrou uma fonte bem próxima do apóstolo Paulo. O capítulo 23 de Atos, o versículo de número 11, continua dizendo da seguinte forma, pondo-se ao lado dele. Na verdade, quem aparece ali para Paulo é o próprio Senhor Jesus. Jesus sabe o que é a dor da solidão em uma hora difícil. Diz a palavra de Deus que quando Jesus foi preso no jardim do Getsemane, os seus discípulos o abandonaram e ele esteve sozinho. Na cruz, na sua hora mais agonizante, Jesus Cristo bradou dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não desampara porque Ele sabe aquilo que é ficar sozinho. Ele não te deixa ter uma noite tenebrosa. Ele não te deixa se sentir só. Ele se põe ao lado daqueles que buscam refúgio no Senhor Jesus. Em terceiro lugar, o Senhor se revelou uma fonte de encorajamento. O versículo 11 do capítulo 23 de Atos continua dizendo, tenha ânimo. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja cabisbaixo, derrotado, se sentindo alguém destroçado, mas a fonte é uma fonte nas horas de noite tenebrosa, é uma fonte bem próxima e é uma fonte que nos traz ânimo. Anime-se em Deus. Talvez aquilo que você tem buscado na sua fonte, você tem se sentido uma pessoa desanimada. Lembrando do que quando Josué esteve diante de uma grande responsabilidade, atravessar o povo para o outro lado, Deus disse a ele, esforça-te e tem bom ânimo. Deus é a nossa fonte de ânimo. Você quer ter ânimo na sua vida? Receba na sua vida a fonte de ânimo chamada Jesus Cristo. E em quarto lugar, o Senhor fez o passado de Paulo uma fonte animadora. Ele diz assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, você também vai testemunhar lá em Roma. O que Deus estava dizendo para Paulo? Paulo, você está sob o perigo da morte. Paulo, estão procurando matar-te, fizeram um plano para te matar. Mas saiba de uma coisa, Paulo, não vai terminar, não vai acabar aqui. O seu presente não irá anular o seu futuro. Você está aqui, você testemunhou aqui em Jerusalém. Mas eu te digo, você não vai acabar aqui, você vai para Roma. Jesus Cristo, a nossa fonte, Ele nos encoraja no presente, Ele nos anima no presente, mas Ele também nos mostra que ainda que o presente esteja difícil, Ele não anula o futuro que Deus tem preparado para nós. Receba Jesus Cristo como aquele que sacia
toda a sede da alma humana. Ele é a fonte para as noites mais tenebrosas. Ele é a fonte que nos garante um futuro melhor. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma tarde abençoada do programa missionário. Pai, pela palavra, pelo que nós assistimos aqui, Pai, nesta tarde. Deus continua abençoando. Abençoa esta pessoa, esse homem, essa mulher, este jovem, que agora, Senhor, se une conosco em oração e que está buscando em Cristo Jesus a fonte da vida. Aquele que abriu o coração, Pai, para crer, como diz as Tuas Escrituras. Senhor, que do seu interior possam jorrar rios e rios de águas vivas. Pai, traz alívio, traz refrigério para aquele que abre o seu coração nessa tarde para te receber em sua vida. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um programa O Missionário. Eu queria convidar você a estar amanhã, domingo, às 18h30 na nossa IBNF, Igreja Batista Nova Filadélfia, na rua Getúlio Vargas, 1037, no bairro do Algodoal. Também teremos culto lá na Igreja Batista da Francilândia, ali na Avenida Acre, próximo à Escola Laura Ribeiro. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, O Missionário Querendo Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.